Olá, pessoal, como é que vocês estão? Olha, nós aqui de novo, né? Vocês aí de casa e eu aqui da minha. Ainda estamos em isolamento social, é necessário, né? Mas eu tenho certeza e fé que isso logo vai passar para que a gente possa se reencontrar. Então, novamente aqui na nossa aula de língua portuguesa, professora Rosimeire Guedes, e dando continuidade aos nossos estudos, né? Trabalhando hoje análise linguística. E vamos dar continuidade à nossa outra classe gramatical, né, a conjunção. Então, o componente curricular língua portuguesa e o objeto de conhecimento, conjunção. O que é que nós vamos fazer nessa aula hoje? Estudar cada uma, diferenciar cada conjunção, entender por que elas são chamadas de conjunções coordenativas e perceber que essas palavras, né, elas estabelecem uma relação de sentido. Elas não estão ali simplesmente para ligar as orações, né, elas também estabelecem uma relação de sentido. Então, dando continuidade aqui aos nossos estudos sobre conjunção, tem a parte conceitual, conjunções, que nós chamamos também de conectivos, né? Essas palavrinhas ficam entre as orações, tá? E tem a intenção de conectar as orações ou termos semelhantes da mesma oração. Quando eu falo que elas conectam, né? A junção das orações por meio dos conectivos, das conjunções, elas acontecem para que a frase, a oração, o parágrafo e o texto, eles tenham sentido. Então, essas palavras, elas são, né, interessantes e elas são importantes na construção do texto, porque elas irão dar realmente o sentido às palavras. E quando não empregamos essas palavras de forma correta, né, nós cometemos um desvio de coesão, que também irá ocasionar numa falta de coerência, que a coesão é quando você coloca as palavrinhas, os conectivos, bem direitinho dentro da oração. E a coerência é a relação de sentido, é o sentido correto que essas palavras elas irão, né, produzir. Exemplo básico, quando você emprega o mais no lugar do mas, tá? Você tem uma oração, a oração é um enunciado com sentido que tem a presença de um verbo, e de repente você precisa colocar um mas, aí você vai e coloca um mais. Então, você cometeu aí um erro, né? Você cometeu um erro de coesão que vai ocasionar a falta de coerência no seu texto. Então, quando uma conjunção relaciona termos em uma mesma oração ou orações independentes, ela é chamada de conjunção coordenada. Por que que eu chamo de conjunção coordenada? Orações coordenadas são aquelas orações em que elas são independentes. Elas estão ali ligadas pelas conjunções, porém, se eu tiro a conjunção e eu coloco o ponto final ali, eu vou entender que elas sozinhas irão encerrar o sentido. Elas não irão precisar obrigatoriamente da outra para que o sentido fique, né, para que o sentido fique completo. Então, por isso que eu chamo de oração coordenada. Oração, enunciado que tem verbo. Por que que é coordenada? Porque quando eu separo ou quando eu tiro o conectivo, boto o ponto final, as orações elas irão finalizar o sentido. Elas não irão precisar obrigatoriamente da oração anterior ou posterior para que ela possa desempenhar o sentido. E quais são essas conjunções? Nós temos as conjunções aditivas, em que essas conjunções elas irão expressar adições de ações, né? Adversativa. O que é uma conjunção adversativa? É quando a oração, né, a segunda oração, ela vai representar uma ideia contrária à primeira. Você vai perceber que nas orações terá uma em que a ideia dela será contrária à oração posterior. E a conclusiva, o próprio nome já está dizendo, quando encerra, quando conclui. E a explicativa, quando dá a ideia de explicação, tá? A alternativa é quando você terá que escolher ou, ora,
Então, alternativa dá a ideia de escolha, de alternância. Passemos aqui para o próximo material, em que vocês irão, né, vou colocar bem aqui, irão fazer o reconhecimento das conjunções e, depois desse reconhecimento, vocês vão dizer juntamente comigo, lógico, qual é a relação de sentido que essas palavras elas estão expressando nas orações. Olhamos para os alimentos de maneira muito simplificada. Ou é ruim, ou é bom. Então, percebam aí que ou, né, conjunção, conectivo, e aqui ela está dando ideia de alternância, né? Ou é bom, ou é ruim. E logo, né, se chamará conjunção coordenada alternativa. Coordenada porque vocês já sabem que se retirar, né, a oração ela não ficará com prejuízo. Eu como bem, mas não consigo manter a disciplina. Percebam que o mas aqui é o elemento de coesão, é o elemento conectivo. E vejam só, eu como bem, não consigo manter a disciplina. Se a pessoa come bem, a lógica seria que ela, né, realmente conseguisse manter a disciplina. Percebam aqui que essa oração, a segunda oração, ela tem um sentido contrário, né? Ela estabeleceu aqui uma relação de sentido contrário à primeira. Então, esse conectivo aqui, ele vai dar a ideia de oposição, de ideias opostas, de contraste, né, de adversidade. Logo, essa conjunção se chama conjunção coordenativa adversativa. Por que coordenativa? Vejamos. Eu como bem, ponto. Não consigo manter a disciplina, ponto. Percebam que essas orações são independentes. Em nenhum momento, ao tirar o conectivo, elas ficaram com prejuízo, ok? Você pega os alimentos e coloque-os na geladeira. Nós temos aqui o I, não é isso? E o I aqui, ele está dando ideia de soma, onde, certo? Quem irá realizar a ação terá que realizar duas ações, ó. Pega e coloque. Então, o I aqui, ele está dando ideia de adição. Logo, conjunção coordenada aditiva. Então, vamos dormir, ok? Esse então, ele está dando ideia aí de conclusão, de fechamento, ok? Não de logo, né? Oração coordenada conclusiva. E aqui nós temos outra. Não atingimos o objetivo porque demoramos muito. Então, esse porquê aqui, porque junto, né? O pois também, ele está dando ideia de explicação. Logo, oração coordenada explicativa. Além das conjunções, né? No caso, conjunção aqui, né, que vai fazer parte das orações coordenadas explicativas, nós podemos encontrar também as locuções conjuntivas. O que são locuções conjuntivas, né? É um conjunto de palavras, certo? Que tem um valor de conjunção e que geralmente termina com o quê? Nós iremos trabalhar bem essas locuções conjuntivas quando nós iniciarmos as conjunções subordinativas, tá? Só para vocês terem uma noção, para entender que a locução é quando eu tenho mais de uma palavra que vai atuar, né, como conjunção e geralmente termina com o quê? Só que nós iremos estudar as locuções conjuntivas bem mais, né, intensificada quando estivermos estudando as orações subordinadas, tá? Que são aquelas orações que vocês vão perceber uma relação de subordinação. Mas, por enquanto, nós estamos estudando as conjunções, que são palavras, certo? Que ficam entre as orações, tá? Que eu também chamo de conectivos, que tem o objetivo de quê? De ligar, de conectar. E ao ligar e conectar, essas palavras, elas vão, né, expressar um sentido. Elas vão expressar, elas vão
ter uma relação de sentido. Ou elas irão expressar adição, ou adversativa, né? Adversidade, ou conclusão, explicação, alternativa. A adversativa aqui a gente também pode encontrar como oposição ou contraste, ok? É aquela em que a oração posterior tem uma ideia contrária à oração anterior. Dando continuidade aos nossos estudos, tá? Eu assinalei aqui o exercício do livro didático de vocês, a página 222, tá? Eu até coloquei aqui a foto. E vocês vão resolver no caderno e envia para o professor. Tem bem direitinho aqui, né? Vocês irão resolver no caderno e envia para o professor e, com certeza, consequentemente, o professor irá fazer a correção, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, né? Tenham tirado as dúvidas. Claro que há mais conjunções, não são, né? Eu não falei de todas. No livro de vocês, vocês irão encontrar todas as conjunções. Nós temos mais conjunções adversativas, que o porém também se encaixa, né, como conjunção adversativa. Temos mais conjunções explicativas, como pois, tá? Temos mais conjunções conclusivas, né? Temos mais conjunções alternativas, que é o ora-ora, e conjunções aditivas também. Então, vocês podem fazer, né, mais uma visita ao livro didático de vocês, para que vocês possam assimilar mais ainda e rever essas conjunções. Lembrando que o importante é você saber se as orações elas são independentes, que é quando você tira o conectivo e percebe que essas orações elas encerram o sentido, não vai ter prejuízo, não fica sem sentido. E ao ter a palavra ali, você percebe que aquela palavrinha é aquele elemento que vai juntar, que vai conectar. A partir dali você vai saber, né, qual é a ideia, qual é a relação de sentido que ela vai expressar. Se é no caso de adição, de conclusão, de explicação. Então, o importante é você entender qual é a relação de sentido expressa pela conjunção. Entender que ela vai estar ali para conectar, para fazer com que as orações elas estabeleçam sentidos, tá? E diferenciar, obviamente, cada uma, né? E entender o que são orações coordenadas, que são orações independentes, até porque nós iremos passar mais adiante para as subordinadas. Então, espero que vocês tenham, né, conseguido assimilar mais ainda, né, no caso, o conteúdo, no tocante aqui à conjunção. Qualquer coisa, clica na aula, assiste novamente. É importante que você assista aos vídeos para que você resolva a atividade, tá certo? E tirar dúvida com o professor, que eu tenho certeza que ele estará à disposição para ajudá-lo. Então, forte abraço, fique em casa, tá? E até a próxima, se Deus quiser.